Comunicando Aqui e Acolá, um podcast dedicado ao maravilhoso mundo das plantas que estão ao nosso redor. Eu sou a Larissa Verona. E eu sou a Juliana de Bel. E nessa série, vamos contar para vocês um pouco sobre esses seres vivos que, apesar de essenciais na nossa sociedade, passam despercebidos no cotidiano. Neste primeiro capítulo, vamos falar de uma planta pra lá de brasileira. Imagine um mundo sem farofa, pão de queijo ou biscoito de polvilho. É esse o mundo sem mandioca. Alimento base para as populações ameríndias há milênios, a mandioca surpreendeu os colonizadores ao chegarem aqui. Em suas cartas, Pero Vaz de Caminha já falava sobre ela e sua importância para a população local. Ele até confundia a planta com o inhame. E olha que elas nem são tão parentes assim, botanicamente. A mandioca foi a base para a sobrevivência dos europeus em suas incursões nas terras brasileiras e hoje é responsável pela geração de cerca de 11 bilhões de reais por ano no Brasil. Ou seja, é uma planta um tanto quanto importante, né? Seu nome científico é Maniotes suculenta, da família botânica Euphorbiaceae, a mesma da seringueira e da mamona. Ela é cultivada em todo o território nacional, seja para uso de sua raiz ou para produzir derivados como farinha, tapioca ou polvilho. Mas além dos produtos que encontramos em todo supermercado, a mandioca é base para vários produtos regionais, como o tucupi e o caxiri. O primeiro é um caldo muito saboroso usado em diversas receitas no norte do país e que, antes de fervido, pode ser fatal. Já o segundo, o caxiri, é uma bebida alcoólica feita a partir da fermentação da mandioca e que, tradicionalmente, era feita a partir de um processo de mastigação e cuspe coletivo da mandioca. Dá para imaginar isso em tempos pandêmicos? Mas de tão importante que é para as culturas indígenas no Brasil, existem diversos mitos para sua origem. O mais famoso deles conta a história de Mani, uma menina que nasceu muito branca, mas que ainda bebê ficou doente e ninguém conseguiu salvá-la. No local em que Mani foi enterrada, surgiu uma planta grande, vistosa e desconhecida, que chamou a atenção de todo mundo. Ela cresceu até que o chão se abriu e revelou ali, onde deveria estar o corpo de Mani, uma raiz branca. Essa passou a ser a base da alimentação daquela população. E assim, também, surgiu a agricultura. Além desse, muitos outros mitos, festas e tradições existem ao redor da mandioca. As trocas de suas variedades botânicas entre famílias faz parte das relações culturais na região do Alto e Médio Rio Negro, e seus cuidados regem toda a agricultura de mais de 23 etnias que vivem na região, mantendo a agrobiodiversidade de mais de 300 diferentes plantas que são plantadas juntos com as mandiocas. Por isso, o sistema agrícola do Alto e Médio Rio Negro, que é a forma como é denominado esse sistema e esse conhecimento acerca da produção junto da mandioca e de 300 outras espécies, foi oficialmente classificado como um patrimônio nacional. E que patrimônio é esse patrimônio, né? Algo bastante interessante a respeito dessa planta bem brasileira é a existência de duas variedades principais, a mandioca brava e a mandioca mansa. A primeira é bastante venenosa e só pode ser usada para alimentação depois que for processada. É dela que vem farinha, tapioca e polvilho. Já a mandioca mansa é a variedade que pode ser comida sem oferecer nenhum risco a quem se aventura. Mas apesar disso, é a mandioca brava a mais plantada, colhida e diversificada nas populações indígenas. Conseguem imaginar o porquê disso? Essas comunidades têm uma motivação ecológica bem inteligente. A mandioca brava não é venenosa apenas para nós, mas também para os fungos, insetos e demais pragas que podem atacá-la e fazer um estrago em toda a roça. Por ser extremamente resistente a pragas e doenças, ela é a preferida. Assim, é possível ter uma variedade de alimentos com segurança que o cultivo se manterá saudável. E aí, deu vontade de saudar a mandioca também?